A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a vida de todos, uma ótima tarde. E eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que fica em Gálatas, capítulo 5, do verso 16 em diante, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Essa palavra é uma palavra digna de toda aceitação. Uma palavra diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir. Aqui diz as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências. Concupiscência quer dizer desejos. E não cumprirei os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então é uma batalha constante dentro do ser humano. É a carne contra o espírito. E o que vence é o que mais é alimentado. O que você tem mais alimentado é a sua vida? Você tem alimentado a sua carne? Vendo coisas que vai despertar desejos, vontades, lascívia, vai despertar ira, vai despertar inveja, vendo coisas que ao invés de te edificar, está te destruindo aos poucos. Então, é o que vence, é o que mais é alimentado. Aquilo que você vê, que você ouve, que você conversa, influencia naquilo que você está sendo alimentado. Se você conversa, ouve coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus, você está alimentando a sua carne está ganhando força, você está naturalmente virando as costas para o Espírito, entristecendo o Espírito Santo, fazendo com que ele te deixe, fazendo com que a carne ganha mais força, mais vigor, mais força, fazendo com que você perca a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de ir na igreja. Tudo isso influencia, porque você está alimentando a carne com as coisas infrutíferas e a carne está ganhando força. E a vontade da carne é que você não ora, que você não lê a Bíblia, que você não vai para a igreja, que você não ouça a voz de Deus. Ou você está alimentando o espírito, estudando a palavra, jejuando, orando, aquebrantando a sua carne,
enfraquecendo a carne com jejum, buscando a Deus, né? Para você ter domínio sobre as vontades da carne e ter força para dizer não ao pecado. É isso que acontece quando nós alimentamos o espírito, porque diz no livro de Romanos que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Inclinação fala com aquilo que você mais pratica, aquilo que você tem se inclinado, que você tem, como se diz, se dedicado no seu dia a dia. Então, se você tem se dedicado ouvindo hino, ouvindo pregação, ouvindo testemunho, estudando a palavra de Deus, ocupando a mente e o coração com as coisas de Deus, você está alimentando o espírito, orando, jejuando, vigiando, né? Você está se alimentando das coisas de Deus, fortalecendo o espírito, e você vai ter domínio sobre a carne para vencer a carne. E naturalmente você vai estar tendo força para vencer. Então é uma batalha constante dentro de cada um de nós, a carne contra o espírito, e o que vence é o que mais é alimentado. E aqui diz: mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. A prostituição é o adultério, a fornicação, o adultério, fornicação. E adultério e fornicação não é só você praticar. A prostituição fala também de você ver coisas pornográficas, olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração. Você está se prostituindo. Jesus diz: se você pelo menos olhar e desejar e cobiçar aquela mulher no seu coração, você já se prostituiu com ela, né? Então, isso também é a prostituição. E outro também, depois da prostituição, é impureza. Impureza fala de uma sujeira, de uma mácula moral, de uma imundícia, né? Impureza fala um coração cheio de impureza, cheio de sujeira, de malícia, cheio de pecado, cheio de um coração contaminado, né? Então, a pessoa que está com o coração cheio de impureza tem que orar para o sangue de Cristo purificar, lavando, né, os corações com o sangue de Cristo. Como diz a palavra do Senhor: bem-aventurado daqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro. A lascívia também. Lascívia é o que adora os ídolos, né? Que adora ídolos. E também a lascívia é você despertar, né? É você olhar para alguma coisa ali e você despertar da lascívia, é o desejo. É um desejo de impureza. Lascívia, no dicionário fala que adora os ídolos. Adoração a ídolos. É uma lascívia. Idolatria, depois da lascívia vem a idolatria. A idolatria também, que adora ídolos. Não, a lascívia é outra explicação. A lascívia fala de despertar, é da pessoa que desperta desejos no coração do homem. Lascívia é a pessoa que se veste de forma indecente. Se veste de forma indecente, que desperta a lascívia nas pessoas. Tipo, a pessoa, uma mulher que se veste de uma roupa inadequada e desperta ali no coração daquela pessoa que olha a lascívia, com decote, com roupa curta, e a pessoa ali se sente desejo, sente-se tentado, né? Então lascívia fala de tentação. E idolatria. A idolatria é que adora ídolos, adoração a ídolos, figura que representa uma divindade ou qualquer ser ou qualquer coisa, objeto de culto. Então também adoração, eu adoro o cantor tal, eu adoro o pregador tal, também é uma idolatria. Eu adoro fulano, adoro beltrano, adoro ciclano, é idolatria também. E feitiçaria. Feitiçaria, em Samuel, 1 Samuel capítulo 15, verso 23,
fala de rebelião, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitará. Deus falando para Saul, usando o profeta Samuel. Pois o pecado de rebelião é como um pecado de idolatria, ou seja, um pecado de feitiçaria. Então, a rebelião, a rebeldia, a pessoa que se rebela contra as autoridades, rebela contra o pastor, rebela contra os obreiros, rebela contra alguém da igreja, é como pecado de feitiçaria. E a inimizade. A inimizade é a falta de amizade, é o ódio, Aquela pessoa que, eu não quero ser amigo de fulano, e não sabe que no coração dele está ali a inimizade, é um fruto da carne. Que a Bíblia fala, quando tiver em vós, tende paz com todos os homens, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então ali está cumprindo os frutos da carne e deixando de cumprir a vontade do Senhor Jesus, Então a vontade do Senhor Jesus é se abster dos frutos da carne, e se purificar de tudo e andar nos frutos do Espírito. É o que eu disse, aquilo que você se alimenta. Você está alimentando a carne, você vai dar mais lugar para as coisas da carne, para os frutos da carne. A porfia é disputa ou contenda de palavras, Aquela pessoa que discorda, eu não concordo, e começa aquela disputa, aquela contenda, discussão, e Deus também não agrada disso. Emulações é o sentimento que leva o indivíduo a tentar se igualar ou superar alguém, Emulação, aquela pessoa que, o que passou no coração de Lúcifer no céu, Ele queria ser melhor do que Deus. Eu sou melhor do que Deus. E Deus foi e jogou ele de alto a baixo. Então, a emulação é o sentimento do indivíduo, que tenta se igualar ou ser melhor do que alguém. Então, se tem isso no coração, isso é fruto da carne. Eu sou melhor, eu toco melhor, canto melhor, prego melhor. E Deus não agrada disso, que Deus ele agrada da humildade, Ira. Vamos ver aqui a ira. Ira é enfurecer, ódio e rancor. A ira todo mundo já conhece, Então, ira também é um fruto da carne, que é a pessoa que se ira facilmente, se ira com qualquer coisa. Então, isso é um fruto da carne. A pessoa que tem isso é porque não está no espírito, está na carne. Pelejas é contendas, brigas, disputa. A pessoa que briga por qualquer coisa, briga por terra, briga por animal, briga por qualquer coisa, esquece da palavra do Senhor que diz, se bater na tua face direita, oferece a esquerda. E a pessoa esquece, de Deus até na hora da ira, e vem as brigas, vem as pelejas e vem as dissensões. A dissensão é a falta de entendimento, divergência de opiniões, a discórdia. Então, a dissensão é a discórdia, a pessoa discordar com a autoridade, discordar com a hierarquia, discordar com alguma coisa. Então, isso chama discórdia, dissensão é discórdia. Heresias todo mundo conhece, é a pessoa pregar ou ensinar alguma coisa que é contrário à vontade de Deus, é contrário à palavra de Deus. A pessoa usa a palavra de Deus e ensina de forma errônea, para em vez de influenciar as pessoas a ir para o caminho da verdade, influenciar a pessoa a não ir, a não seguir, ou seja, a se desviar. Como o próprio diabo fez, tentou ali Eva com a própria palavra para que ela pecasse. Invejas é o desejo provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. É a pessoa que se irrita, irrita com a felicidade de alguém. Você está feliz, a pessoa sente aquela coisa ruim no coração. Se você ganhou alguma coisa ou prosperou, a pessoa ela se irrita, Então se chama inveja. Homicídio
Homicídio, na Bíblia, aqui no livro de 1 João, capítulo 3, no verso 15, diz: qualquer que odeia ao seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Então, qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Homicídio não é só matar, né? Homicídio é você odiar alguém. Você está sendo homicida para Jesus. A sua palavra no livro de 1 João. Bebedices é a pessoa que tem o vício de bebida, pessoa que não consegue se conter, e é o vício, né? Glutonaria é a pessoa que não tem domínio próprio, aquela pessoa que ela come desenfreadamente. E aqui diz a palavra do Senhor: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, né? E o amor todos conhecem, a palavra do Senhor fala também no livro de Romanos, no capítulo 12, se não me falha a memória, Romanos 12, 9, que o amor seja não fingido, e aborrecer ao mal e apegai-vos ao bem. E a Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo suporta, o amor não trata com indecência, não é invejoso, não folga com injustiça. O amor, ele é puro. Então, ele diz aqui, o fruto do Espírito é o amor. Quem tem o amor não pratica os frutos da carne, né? E o gozo é a felicidade, é o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de viver. Tem pessoas que não têm prazer de viver, né? E no livro de Salmos, capítulo 100, diz, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor, e em seus atos com hinos. Louvai e bendizer o seu nome, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, gozo fala de felicidade, você ter prazer, né, de louvar a Deus, de estar na casa do Senhor, de ter gozo, de estar ali, e prazer de louvar a Deus, mesmo tendo oportunidade ou não, louvar a Deus pela oportunidade de viver, a oportunidade de respirar, a oportunidade de acordar mais um dia, de ter uma casa, de ter uma família, a oportunidade de ter filhos, a oportunidade de ter mãe, a oportunidade de ter pai, a oportunidade de tudo nós temos que se alegrar, tudo. Vem os pássaros cantando, vem na natureza, o céu, o sol, em tudo nós temos motivo para se alegrar. Mas o inimigo quer tirar isso de nós, né? Então, quem tem os frutos do Espírito, quem anda no Espírito, ele é feliz, ele sabe reconhecer as bondades de Deus nas nossas vidas. E a paz? A paz é você ter paz com todos, paz consigo mesmo, paz na vida. Então, isso é um dos frutos do Espírito, né? Quando a pessoa está em paz com Deus, ela está, como se diz, em dias com Deus, ele tem paz, ele tem os frutos do Espírito. Uma pessoa que, né, se absteu, renunciou aos frutos da carne, naturalmente, Deus ele nos enche dos frutos do Espírito, ele nos enche da caridade, do amor, nos enche da paz, nos enche do gozo, de felicidade, nos enche de alegria. Então, a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo. A longanimidade fala a virtude de uma pessoa que ela é tardio em irar-se. Uma pessoa que não se ira facilmente. A longanimidade é a virtude de suportar com firmeza. É uma pessoa generosa. Benignidade fala de bondade. A benignidade, ou seja, a bondade, né? É a benignidade. A benignidade é a bondade, a misericórdia. É a pessoa misericordioso. A pessoa que tem misericórdia no coração, a pessoa que tem bondade, né? Pessoa que é bondosa, carinhosa, caridosa, uma pessoa que tem bondade. Bondade também, depois da benignidade, vem a bondade. A bondade é a virtude da pessoa que não mede esforço para levar o bem a outros e nunca o mal. Então, é uma pessoa que não mede esforço para levar o bem ao outro e nunca o mal. E a fé é você crer
que Deus, Ele é o único Deus, Criador dos céus e a terra, crê no impossível, crê na sua oração, crê que tudo passa, crê que Deus ele vem nos buscar. Então você tem fé em tudo. A Bíblia fala que se tiveres fé e não duvidar, obras maiores farão. Se você tiver de fé como um grão de mostarda, é o suficiente para você dizer aos montes, se levante-se daí e se precipite no mar, e assim será feito. Então a Bíblia fala também que tudo que pedimos com fé, crendo recebereis. Então a fé, ela move montanhas. E a mansidão é a qualidade daquele que é temperante e aquele que é temente a Deus. Aquele que é justo, aquele que é humilde, né? Aquela pessoa que tem a facilidade de ser ensinada, e é aquela pessoa doutrinável, aquela pessoa paciente nas horas de sofrimento, aquela pessoa paciente, aquela pessoa tranquila, é uma pessoa mansa, uma pessoa de mansidão. Por isso que Jesus nos compara o crente, né, fiel, como ovelha. A ovelha ela é meiga, ela é mansa, né? Mansidão, fala do contrário de brutalidade, ignorância. O bode ele é ignorante, ele é bruto, ele dá cabeçada. Agora a ovelha não, a ovelha é mansa, ela é fácil de domar, ela é fácil de ensinar, ela é fácil de tocar ali, de guiar ela pelos passos verdejantes, né? Então o cristão que ele é guiado pelo Espírito, ele tem mansidão, ele é manso, ele sabe ouvir, ele sabe aceitar o não, ele sabe aceitar a aprovação, né? Ele sabe compreender os tempos e os modos. Temperança fala de domínio próprio, né? O controle nas emoções e atitudes. A temperança é domínio próprio. A pessoa que tem controle nas emoções, a pessoa que tem domínio próprio, sabe se controlar, que sabe, a pessoa que sabe controlar, igual a Bíblia fala, no livro de Romanos 8, a inclinação da carne porque aqueles que estão na carne não agrada a Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então os que se inclinam para a carne não agrada a Deus. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 8. Vamos ser breve aqui, para não ficar muito longo o áudio. Romanos. Portanto, os que estão, Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, ela mostra claramente como agradar a Deus, né? Então nós temos aqui o manual, né, de Deus, que foi enviado por Deus para nós vivermos uma vida irrepreensível, uma vida agradável a Deus, uma vida maravilhosa. Basta obedecer, basta tirar tempo para estudar, para examinar, para aprender, porque está aqui na nossa mão, está aqui nas nossas vidas, diante de nós, a palavra de Deus que nos ensina como viver uma vida irrepreensível, uma vida agradável a Deus, uma vida para Deus. Então, é a pessoa que ela tem bondade, é uma pessoa mansa, uma pessoa temperante, ela tem a facilidade, né, de ouvir, de aprender a palavra de Deus,
sem se irar, ela é mansa, ela aceita, né? Aceita a repreensão, aceita a correção, aceita a palavra de Deus, né? Aceita os ensinamentos, aceita que precisa mudar, ela muda, né? Então a pessoa que tem o fruto do Espírito, ela é fácil de doutrinar. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se viver no Espírito, andemos também no Espírito, nos quais, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentados. Leva as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove a cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvéssemos desfalecido. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é clara. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. O livro de Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6, aqui eu já li, né? Então a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Então que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe. O áudio ficou um pouco grande, mas espero que os irmãos vejam até o fim. E glorificado seja Deus sempre. Simplesmente somos apenas instrumento do Senhor. E tudo é para a honra e glória do seu santo nome. A paz do Senhor a todos.